Dataquem, fica ligado aí, ó. Assiste esse vídeo aí e se prepara, bicho, porque é o seguinte, eu tenho um lance muito legal para te revelar. Olá, Plastilover, tudo bem com você? Já parou para pensar sobre a diferença entre ficha técnica e ficha de segurança? É isso mesmo, datasheet, uma palavra aí que permeia os meios da transformação de plástico, mas muitas vezes, e eu já vi isso em várias empresas, que tem pessoas que não têm nem ideia do que eu estou falando, né? O que seja um datasheet, ou que seja um safety datasheet. Algumas pessoas não sabem nem que existem os dois, nem a diferença entre eles. Também já vi funcionário enviando, um funcionário de empresa de matéria-prima, enviando para os clientes um ao invés do outro, né? O cliente pede um e ele manda o outro. O pior caso foi quando alguém mandou o datasheet escrito, né, no e-mail lá, em vez de com 2 E, escreveu com I, né? Em vez de sheet, chat. Deu ruim, né, gente? Você já sabe como acontece. Bom, às vezes o profissional até sabe do que se trata, mas, né, infelizmente não responde à altura. Eu já pedi uma vez o datasheet para a empresa, né, estava trabalhando lá fazendo uma consultoria, e pedi para o operador: "Olha, esse material, né, qual que é o código desse? Você tem o datasheet?" O operador foi dar aquela parada assim, entendeu direito, né? Aí o líder ficou meio assim desconcertado, porque percebeu que o operador não sabia do que eu estava falando. Falei: a folha de dados, ficha técnica e tal. Aí o líder foi lá buscar tal. Isso acaba sendo muito ruim para a empresa, a imagem da empresa, a imagem do profissional, né? E é o seguinte, tem muita gente que fala: pô, isso aí é básico. Tem coisa que até pode ser básica, mas que ninguém de verdade parou para ensinar, né? E se não parou para ensinar, como é que eu tenho que saber? Cara, perguntando para mim. Eu tô aqui para te falar, para te ensinar, para te mostrar, para trazer informação sobre o simples, básico da transformação de plástico. Coisas que parecem até que são óbvias, mas que de verdade ninguém para explicar e esclarecer o assunto. E eu vou te mandar a real. A coisa não é ruim não, não é complicada, a coisa é bem simples sim. Então se liga aí, ó. Fica comigo até o final desse vídeo, que você vai entender direitinho quais são as diferenças entre um e outro, né? O que contém um, o que contém no outro e o que contém nos dois. Technical Datasheet, por exemplo. Nas empresas, a maioria das pessoas que trabalham com plástico entende como sendo datasheet. O outro formulário se refere à segurança do produto, que é o Material Safety Datasheet, que é a ficha de segurança. Aqui no Brasil nós chamamos de FISPIC. Então vamos lá. Plastilover, vamos começar pelo simples então? Você sabe o que é uma bula? Todo mundo sabe o que é uma bula. Todo mundo já pegou uma bula de remédio, né? Aquele folheto informativo que todo medicamento tem, às vezes parece um jornal, não é mesmo? Bastante informação importante e de muita valia. Vamos falar a verdade? Bula, folha de dados, manual de instrução, ninguém gosta de ler mesmo até o final, né? Algumas pessoas eu conheço leem, mas gostar de ler até o final a gente não gosta. Mas quando a gente entra num tratamento médico mais sério, né, aquele medicamento que você não conhece, com certeza a gente vai buscar na bula algumas informações mais importantes até, né, como posologia, dosagem, né, como tomar, quais os efeitos colaterais esperados, as reações adversas. E assim como na bula, você vai saber o que é importante procurar nesses documentos quando estiver na sua mão e como requerer eles, para que utilizar, que informações usar. Você vai entender também a diferença entre eles. Technical Datasheet e Material Safety Datasheet. TDS, MS, DS. Então vamos lá? TDS. Technical Datasheet. Uma folha de dados técnicos sobre o material plástico no nosso caso. Nas empresas é mais conhecido apenas como datasheet. E Material Safety Datasheet. Dado em inglês, né? Folha de dados de segurança do material, que aqui no Brasil é chamado normalmente de FISPQ, FISPIC. Ficha de informação de segurança do produto químico. Isso é bastante importante, né? As FISPICs devem ficar disponíveis para que todos tenham acesso a ela para a casa do azar. Vamos falar primeiro do que é o datasheet. Folha de dados técnicos que sempre deve acompanhar o produto e apresenta várias informações de muita valia, informações com propriedades físicas, mecânicas, térmicas, óticas, composição básica do produto, se tem algum tipo de carga, qual é a resina principal, se tem cor, às vezes um código relacionado com a processabilidade. Bem importante isso também. Como que pode ser processado? Informações sobre se é para injeção, extrusão, fotomoldagem, perfil, filme, uma infinidade de possibilidades. Assim como são sugestões de processamento, como temperatura, pressão, velocidade periférica da rosca, né? Informação bastante pertinente também. Além de demonstrar quais são as possibilidades de utilização desses produtos, quais são as aplicações mais comuns. Mas
De verdade, para que serve o datasheet? Bicho, serve para a gente consultar dicas sobre o produto e como usá-lo, como processá-lo, que cuidados devem ser observados e quais as propriedades típicas que a gente deve esperar que podem ser transmitidas para o nosso produto. E quando que a gente recorre para esse tipo de documento? De repente você precisa buscar uma alternativa para o material que você está processando, né? Um contratipo. Aí você busca no datasheet do concorrente daquele fabricante. Ou, por exemplo, quando você quer saber se determinado material que você ainda não conhece, um fornecedor trouxe lá uma nova possibilidade de processamento, como que deve ser processado, qual é a temperatura indicada, se precisa ser secado, se vai precisar de aquecimento no molde, essas informações a gente também encontra no datasheet. Cara, ainda tem uma outra possibilidade, né? De repente você está desenvolvendo um produto novo, uma peça lá do zero, né? E quer saber quais são os materiais que são mais indicados. Será no datasheet que você vai encontrar as informações mais relevantes e mais pertinentes aos grades dos materiais. Porque as informações contidas lá têm muita relevância sobre o material a ser utilizado. Informações que podem dar uma boa ideia sobre o processamento e o que esperar de resultado final do seu produto. Tá beleza? Agora sobre a FISPIC, Ficha de Informação de Segurança do Produto. Ou como eu falei antes, lá do inglês, Material Safety Datasheet. Lembra lá? É isso mesmo. FISPIC. Cara, isso é um documento que comunica os perigos relacionados com produtos químicos. É um bagulho bem sério. Muitas empresas valorizam muito esse documento e precisa ser assim. Porque ele serve para que o fabricante informe ao consumidor quais são as informações mais importantes sobre os riscos e os perigos desses produtos químicos. Dos produtos que ele fabrica, que ele comercializa, que ele transporta, todas essas informações devem estar lá. Ela deve ser usada sempre que a gente quer saber se o material está sendo transportado, ou o material que nós estamos recebendo, ou o material que está sendo levado para a nossa empresa está de acordo. Como isso deve acontecer, como que são as estratégias melhores para o acondicionamento dele, né? Caso ocorra uma situação, necessite de primeiros socorros, como a ingestão acidental, por exemplo, o contato com a pele ou com os olhos. É na FISPIC que a gente vai encontrar essa orientação. Uma outra possibilidade de necessidade de uso é quando acontece um azar, né? Um incêndio ou um derrame desse material na rua ou no próprio pátio da empresa, ou de repente o caminhão vira e dá um azar, né? E também quando a gente quer armazenar adequadamente o material. São nessas situações que a FISPIC se faz bastante importante, porque com essas informações você pode treinar as pessoas que vão manusear, que vão transportar, que vão armazenar, que vão acondicionar e que vão utilizar esse material que é de origem química, né, classificado dentro de produtos químicos. Porque quando o usuário está lá, né, na sua utilização daquela matéria-prima do certo fabricante, ele vai saber quais são os principais riscos a que ele está exposto, né, e acaba sugerindo quais são as melhores proteções para o trabalho com aquele produto. Para facilitar, eu fiz uma tabelinha aqui que vai comparar os dados da FISPIC e da ficha técnica, a folha de dados do material. Então vamos ver que informações que a gente encontra em um e não encontra em outro. Informações de segurança, nas FISPIC sim, no datasheet não. Cuidados no armazenamento, a gente encontra nos dois documentos. Possibilidades de processamento, a gente só encontra no datasheet, na FISPIC não tem isso. Quais são as características e propriedades técnicas, mecânicas, óticas. O descritivo do produto a gente encontra nos dois, né? E o cabeçalho deve chamar a atenção para isso aí. Agora, os riscos de utilização, só na FISPIC. No datasheet só tem as possibilidades de utilização. Os primeiros socorros também a gente encontra na FISPIC. No datasheet às vezes a gente encontra, raramente. Os métodos de ensaio utilizados para a obtenção dos valores só no datasheet, informações toxicológicas só na FISPIC, as propriedades mecânicas só no datasheet, propriedades físicas nos dois. Cara, você percebeu? Existem informações que são concorrentes e outras que são distintas. Algumas informações nós encontramos nos dois documentos e algumas informações só em um ou só no outro. Assim como na bula de remédio, é muito importante você se atentar para os detalhes do datasheet e os detalhes da FISPIC. E qual é esse lance? São as unidades utilizadas nos ensaios, são as unidades utilizadas para os parâmetros aplicados. Por exemplo, a temperatura de armazenamento, tá lá. Às vezes tem nos dois documentos. Cara, às vezes um está dando em grau Fahrenheit e o outro em grau Celsius. E uma diferença, às vezes nem é tão grande assim
E essa confusão pode trazer muito problema para o processo produtivo, por conta de, por exemplo, o material absorver mais umidade em certa característica de armazenamento do que em outra. Então fica ligado aí, o grande lance nas folhas de dados, nas FISP, é verificar se as unidades são conhecidas e se fazem sentido para você. Se não fizer muito sentido, pergunta para mim, a gente vai trocar uma ideia sobre isso daí, tá bom? Gostou aí? Não esquece de deixar seu like aí, isso é bastante importante, a gente sobrevive isso daí. Se inscreve no canal do Horóscopo, fique atento ativando o sininho das notificações. Grande abraço do Horóscopo, fica com Deus.